Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Curtindo as férias? E dando aquela entradinha básica na Aluma Online para ver se já saíram os nomes dos professores do próximo semestre, para a gente dar uma pesquisada na internet? Pois é, a internet facilitou bastante a nossa vida. E para facilitar ainda mais, nós estamos fazendo essa sequência de entrevistas com os professores, para que a gente possa conhecê-los de uma forma mais aberta. Saber a sua história, saber o que os levaram à psicologia, à docência, suas teses de mestrado e doutorado. E essa segunda entrevista nós fizemos com a professora mestra Lívia Kepek, que nesse semestre ela deu aula para a gente de abordagens psicológicas contemporâneas. Foi muito interessante, nós vimos terapia familiar sistêmica, nós vimos um pouquinho de Jung, de Reich, de Lowen e Sandor. Eu amei a disciplina e ela também dá aula de desenvolvimento humano da infância e adolescência. É uma grande pessoa, uma excelente pessoa e compartilhou bastante da sua experiência, inclusive de uma época que ela morou. Ela ficou 2 anos em Oxford e ela tem muita coisa para contar para a gente. Vamos lá? Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia, do canal ABC da Alma. E como vocês podem ter visto pelos vídeos que já postei, além dos conteúdos referentes à faculdade, diretamente, a gente também está fazendo entrevista com os professores, para que a gente possa conhecer os professores para além da sala de aula, não só o conteúdo, todo quadradinho ali, mas também a história do professor, os interesses, as teses de mestrado. Eu acredito que os professores têm muito mais para nos transmitir e para nos enriquecer do que a gente tem tempo para fazer em sala de aula. Então, hoje é a nossa segunda entrevista, e eu trouxe a professora Lívia Kepek, deixa eu colocar a Lívia aqui. Olá, Lívia, seja bem-vinda. Oi, Patrícia. Obrigada pelo convite, pela oportunidade também. Eu que agradeço você estar disponibilizando o tempo para estar aqui conversando com a gente. Imagina, me sinto lisonjeada, estou me sentindo até. Ai, que gostoso. Bom, então a gente vai começar, e como eu estava te explicando, é uma entrevista aberta, então estamos totalmente à vontade, tá? Vou começar com uma pergunta muito direta. Quem é a Lívia? Bom, quem sou eu, né? Bom, acho que eu poderia falar sobre mim, que vai além da sala de aula, né? Bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de cães. Inclusive, meu desejo de infância muito grande era ser veterinária. Só que depois de um tempo eu fui percebendo que veterinária não é só sobre cães, então mudei de ideia. Mas uma coisa assim que hoje em dia eu fico pensando, muito interessante, que quando criança eu brincava muito de dar aula, de ser professora, dentre outras brincadeiras que criança faz, né? Faz Uhum. parte, né, do desenvolvimento infantil. Eu brincava muito de dar aula, eu gostava. E inclusive, quando eu tinha algum trabalho assim, acho que no ensino médio, eu lembro, teve alguns, né, que tinha que apresentar, eu lembro que tinha uma professora que disse que eu podia ser professora, que eu levava jeito, né? Mas até aí eu nunca tinha pensado nisso, assim. A minha intenção era mais fazer uma faculdade, ter uma profissão, mas eu acho que a gente vai fazendo a nossa parte e acho que a vida vai mostrando as coisas pra gente, a gente vai se identificando, gostando. Eu sou uma pessoa assim que eu acho que existe, agora é um pouquinho, né, do que eu penso. Eu acredito até certo ponto em destino, sabe? Não acho assim que o destino é totalmente responsável pelas nossas escolhas e pelos acontecimentos da nossa vida, mas eu acho que o seu lugar, tem uma parcela aí, né? E, e aí eu fiquei.
pensando no que faculdade eu faria, né? E aí eu pensei em algumas. Eu sempre gostei de biologia, mas eu nunca gostei de exatas e física, essas disciplinas eu nunca fui bem assim. História eu ia bem, disciplinas de história, então que tinha mais a ver com você ler, né, e interpretar, então acho que minha área sempre teve a ver, assim, meu dom, não dom, né, acho que eu tive mais facilidade mesmo para a área de humanas, né, e eu acho que foi por isso que eu escolhi psicologia, porque eu tive até, pensei em fisioterapia, enfermagem, pensei em psicologia, mas eu acabei escolhendo psicologia e não me arrependo disso. Eu acho que foi um curso, assim, que me ajudou a amadurecer muito, a abrir muito a minha mente, a crescer, porque Você começou a fazer análise quando você estava fazendo faculdade? Você já tinha feito terapia antes? Como que é a tua relação com a terapia? olha, acho que a gente está em sintonia, porque eu estava pensando exatamente a mesma coisa sobre isso. Eu ia dizer o seguinte, tem tudo a ver com o que você perguntou. Assim, eu vejo que tem alunos, né, que vão para psicologia porque eles já tiveram uma experiência fazendo terapia ou análise, né? Eu não, para mim foi ao contrário. Né? Eu não tinha tido nenhuma experiência de terapia e análise antes. Por isso que eu falo assim, eu ter entrado para essa área foi assim foi dando um direcionamento para minha vida que permitiu que eu amadurecesse mesmo e crescesse mais. Eu ainda estou nesse processo de crescimento, mas se for comparar eu adolescente ou eu quando comecei a faculdade, eu com 17 anos, 18 anos, 20 anos, muita coisa mudou, ainda bem, para melhor. E aí, sim, aí eu tive. Aí eu comecei a fazer terapia durante a faculdade, fiz um bom tempo, depois que eu me formei também. Algumas vezes eu precisei parar, mas inclusive atualmente eu faço análise 3 vezes por semana. 3 vezes por semana? Sim. E em qual linha? É psicanálise? Qual que você faz? É psicanálise, sim. Inclusive, é muito interessante em pensar em abordagem, né? Eu acho que cada um tem a sua experiência própria, sabe? Eu acho que como eu comecei a faculdade, foi minha primeira faculdade de psicologia, então eu comecei muito nova, sem saber muita coisa. E eu me identifiquei com a psicanálise durante o mestrado, né? Durante a faculdade, eu me encantei pela psicologia humanista. Depois, quando eu me formei, eu comecei a estudar mais behaviorismo, participava muito de grupos de estudos e também TCC, né, terapia cognitivo comportamental. Então, eu recém-formada, eu comecei a trabalhar em consultório, né, atendendo por essa abordagem, mas depois eu fui tendo contato com outras coisas durante a Qual que prática. foi o tema do seu mestrado? Foi sobre a adesão ao tratamento, né, em crianças e adolescentes, né, que a minha área ela é bem para pediatria mesmo, porque eu fiz especialização em adolescência para equipe multidisciplinar e depois eu fiz o mestrado em ciências aplicadas à pediatria, né, e o tema foi adesão ao tratamento. Para tentar, eu quis entender um pouco quais são os aspectos ou os fatores influenciadores, né? Mais especificamente assim, com relação aos cuidadores dos adolescentes, das crianças que estavam em tratamento no ambulatório de reumatologia pediátrica. Então, são
crianças, jovens, crianças e adolescentes que tinham algum diagnóstico, né, ou de artrite, idiopática juvenil, ou lúpus, ou dermatomiosite também. Então, quando eu cheguei no ambulatório, fui conhecer um pouco a equipe, aqui da Unifesp, né, ali no Hospital São Paulo. Então, fui conhecer o meu orientador, ele é uma pessoa fantástica, o Cláudio Lem, né? É um médico assim que gosta muito de trabalhar com diferentes profissionais. Ele é super aberto assim para ter uma equipe de diferentes profissionais, né? Psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos E a gente também. sabe o quanto isso é importante, né? A equipe multidisciplinar e essa conversa, essa troca. A gente É sabe o muito, quanto isso dá resultado no tratamento, né? sim, sim. Permite a gente compreender aqueles jovens, né, aquelas famílias, numa visão holística, com uma visão holística, né? Acho que a melhor forma de a gente conseguir oferecer um tratamento mais efetivo e de qualidade é compreender mesmo toda os aspectos, né, que envolve a vida dessas pessoas. E aí, quando eu cheguei lá para conhecer a equipe e pensar junto com o orientador que pesquisa fazer, né, sobre o assunto, ele tinha uma preocupação muito grande de que eles não estavam seguindo os tratamentos, né, que envolve tomar medicação principalmente, né, e é muito difícil, porque as medicações utilizadas, elas demoram para fazer efeito. Os efeitos colaterais acontecem rapidinho, né? Agora, a parte benéfica demorava. Então, assim, aderir a um tratamento é um desafio para qualquer faixa etária, né? Mas, então, essa era uma grande preocupação com relação a isso. Então, a gente pensando, vamos estudar a adesão ao tratamento, mas foi assim, acho que foi um período de muito crescimento para mim, porque eu entrevistava as famílias, eu queria entender um pouquinho como que é o funcionamento dessa família, dos cuidadores, qual é o perfil comportamental deles, né? Como que eles estão emocionalmente, como que é a rotina. E, inclusive, a gente, por sugestão do meu orientador, ele queria que incluísse um teste de desempenho cognitivo para ver se tinha alguma coisa a ver com dificuldade de entender as instruções, algo desse tipo, né? Mas a gente viu que, na verdade, o que tinha questões emocionais e sociais, né? Nem tanto social que com relação ao financeiramente, porque esse ambulatório de reumatologia pediátrica, eles têm o apoio de uma ONG que se chama Acredite, né? E essa ONG, ela recebe muitas doações, né, de grandes empresas, e aí eles conseguem fornecer remédio gratuitamente. Então, não é questão de eles não terem acesso às medicações, mas é uma questão que eu fui percebendo, que a gente foi percebendo o seguinte, pais, né, cuidadores, que nem sempre era pai e mãe, às vezes era avó, era tia, ou era, né, irmão mais velho, que tem a rotina muito corrida, né, que não conseguia, assim, não era uma questão de ter problemas em funções executivas, de se planejar, era, assim, muito estresse mesmo, do dia a dia, para dar conta de trabalho, de sustento, e de estar levando, e tem toda essa questão da criança, do adolescente que está doente também requer, né, mais algo que eles têm que lidar, né, uma dificuldade que se tem. E também eu vi que muito tinha a ver com a relação que se tinha entre o cuidador e a criança, né, o
o adolescente. Eu vi que tem um teste lá que a gente usa, que mostrou bem, claro, não é só teste, né? A gente não avalia só pelo teste, mas olhando de uma maneira geral, quanto mais o cuidador é aquela pessoa que tem comportamentos externalizantes, que seria aqueles comportamentos mais que você mostra agressividade, você não fica, não prende, né? Você fala alto com a pessoa, ou aquela que se expressa agressivamente, né? Quanto mais eles eram assim, menos as pessoas que estavam sob cuidados deles aderiam ao tratamento, né? E aí a gente viu também que como que é importante na relação, aí tem que trabalhar essa relação, né? E realmente o filho, a pessoa que está sendo cuidada, ele não vai entender. A pessoa geralmente não escuta, né? Se você vem com agressividade, você, né? Ou tenta obrigar, ou se o ser agressivo é muito naturalizado, né? Geralmente não tem como você conseguir estar em sintonia com o outro, não consegue ajudar o outro a compreender a importância e não consegue nem pensar junto em se planejar como que a gente pode fazer para que você possa aderir, né, seguir o seu tratamento, e não só isso, mas outras coisas na vida, né? Então, e era assim, entrevista com eles de 3 a 4 horas, e muitas vezes tinha hora que não dava para ficar só preenchendo questionário, eu tinha que parar, ouvir bastante, né, fazer aquela escuta bem acolhedora e procurar abrir uma demanda com eles, no sentido, eu falo abrir uma demanda, ajudá-los a perceber que eles se beneficiariam muito em estar fazendo algumas sessões de terapia, né, em conjunto com o filho, né, ou em grupo. Aí lá tinha grupo de pais, essas É isso que eu coisas. ia te perguntar, porque a disciplina que nós tivemos esse semestre foi justamente terapia familiar sistêmica. Então, o quanto que, né, a atitude de um influencia a atitude do outro, e quanto mudar uma atitude pode mudar totalmente o sistema. E quando a gente sai um pouco da teoria e vê agora na prática, né, então o quanto que a mudança no comportamento de uma pessoa pode levar o adolescente a aderir ao tratamento e cuidar da própria saúde, né? Então, Sim. na prática, quando a gente vê a teoria sistêmica aplicada, a gente consegue ter uma ideia melhor de todos os benefícios. Porque a gente não está falando só de uma família ter ali um convívio um pouquinho melhor. Não, a gente está falando de resultados muito mais profundos, né? Que abrangem muitas áreas da saúde, não só a psique. Nesse caso, a gente está falando de doenças físicas mesmo, né? Uhum. Uma coisa interessante que eu percebi durante essa pesquisa também foi que o não aderir ao tratamento era também apenas um sintoma de um funcionamento disfuncional familiar. E que sentido tem esse sintoma depende muito da família, vai de família para família, né? Por exemplo, em um caso parece que tinha uma adolescente que não tomava de jeito nenhum medicamento, e aí, ouvindo a história, conversando com os pais, conhecendo a família, deu para perceber que o não tomar a medicação, o não seguir o tratamento, era a única forma que ela conseguia de poder fazer o que ela queria. Era muito controle, né? Muito controle com ela. Então, assim, e também estudar adesão me ajudou a pensar um pouco mais, né? Os médicos têm aquele olhar assim, não, tem que tomar, mas eu acho que também tem aquela... eu comecei com uma visão assim, vamos tentar entender o que é para agir em cima disso e para eles tomarem a medicação. Mas, à medida que eu fui conhecendo as famílias, eu fui lendo mais a respeito, eu fui percebendo que também aderir a um direito, não aderir ou aderir a um direito, a pessoa precisa ter esse direito de escolher o que ela quer fazer.
Claro, acho que falar isso para o médico, não estou assim, criticando de jeito nenhum, né? É um absurdo, não, é até compreensível, eles lutam pela vida e tal, mas Aí que a teoria do desenvolvimento entra, né? Que a gente sabe que a uhum, adolescência, aquele momento da rebeldia, de descobrir quem é, descobrir o que quer, e o que você falou, é a única chance que ela tinha de tomar alguma decisão da própria vida, né? Então, conhecer um pouquinho as teorias do desenvolvimento ajudam também nessa questão, né? E outra coisa que eu estava pensando quando estava falando é nas entrevistas você identifica os mitos familiares, os segredos. Isso é muito rico, sim, né? Isso é muito gostoso. sim, sim, é muito interessante a gente ver, tem uns assim que a gente vê com muita frequência. Numa dessas entrevistas, um dos mitos que eu vi com muita frequência, que eu acho que a gente até viu no texto, é o mito da união, né? E como que a doença do filho está envolvido nisso, né? Ou do adolescente, da criança. Eu lembro de uma situação que tinha uma moça que dizia que a filha estava. A culpa era do marido, porque o marido se separou, saiu de casa. E aí eu estava tentando trabalhar com ela, toda essa crença de que tudo bem, pelo que eu entendia, ela tinha uma questão religiosa muito grande, né? Eu entendia que ela tinha a intenção de casar e ficar para sempre, mas isso só é possível quando os dois querem. Mas ela insistia bastante, não. Então, é um mito da união bem forte aí, né? E aí, e aí o filho não pode ficar bem, porque tem que ter uma razão para estar entrando em contato, ou para os pais permanecerem sob o mesmo teto, algo desse tipo, né? Então, eu vi muito isso, mas ela insistia assim, não, mas é porque o plano de Deus é que você case e fique para sempre, né? Casado para sempre, mas aí eu tentava ajudá-la a perceber que Deus também deixa a pessoa é livre, Deus também, né? Tem o livre-arbítrio e Deus respeita as escolhas das pessoas e não tem como duas pessoas ficarem juntas se uma não quer, né? Então, foi um mito assim, um dos mitos que deu para ver muito assim em algumas famílias da união. E isso é muito difícil de desmistificar, né? Quando tem a religião envolvida. Eu acho que é um dos mais difíceis, né? Porque é uma crença muito forte que é difícil de quebrar, né? Sim, é muito difícil, muito difícil. E, inclusive, já que a gente até entrou no assunto da religião, pessoalmente, para mim, quando eu falei no início, psicologia, para mim, foi, acho que, foi um novo começo para mim um novo começo, assim, para um crescimento, na verdade, né? Um novo começo para uma jornada com muitas coisas para aprender, porque eu venho de uma família religiosa, então eu sou bastante espiritual, eu gosto, mas eu levei muito tempo entendendo assim, né, com os conhecimentos na área da psicologia e com muita terapia, muita análise, eu levei um tempo para conseguir conciliar a espiritualidade com os dogmas, tradições, doutrinas, né? E eu fiquei algum tempo assim um pouco confusa, fiquei pensando assim, mas tem tantas coisas que às vezes não é nem só as tradições, as igrejas, tem algumas coisas que eu percebi que são as próprias pessoas acrescentam algumas coisas por exemplo, o cabelo tem que estar sempre longo, né? Que às vezes não é nem as próprias pessoas colocam isso também, mas também tem as tradições de fato que tem a ver com a religião e os dogmas também. Mas eu fiquei um tempo assim confusa tentando assimilar isso. Como que eu posso, né?
ter uma mente mais aberta? Como que eu posso ser uma profissional da psicologia e, ao mesmo tempo, continuar religiosa, né? Porque faz parte, isso é desde a minha infância, minha família, então... Aí é uma coisa que eu acho que eu tenho conseguido trabalhar com isso e até hoje eu ainda me pego pensando muito nisso, né? Eu acho que para muita gente são coisas irreconciliáveis. Para muita gente, a psicologia e a espiritualidade não conversam. Então, para mim, assim, eu acredito que dá sim para você manter a espiritualidade e a psicologia. Inclusive, tem algumas palestras que eu vejo sobre o tema de filosofia, e que é da Nova Acrópole, que eu gosto muito do canal deles, e ela sempre fala de quando, na história da humanidade, tirou-se o espírito, e depois quando tirou a alma, e ficou só a questão do corpo, né? Só a questão da racionalidade. E a gente pode retomar a alma, a gente pode retomar o espírito, então eu procuro levar os meus estudos nesse caminho. Respeito quem acha que nós somos um robô de carne. Eu, nas primeiras aulas de psico, eu falava, gente, a gente é só um robô, né? Um robô de carne e osso. Mas hoje eu já consegui superar isso e falar, não, nós temos toda, né, uma reação química, mas o livre-arbítrio também está presente, né? Sim, sim. Eu acho que a espiritualidade, ela pode tanto ajudar, como pode prejudicar, mas depende da visão que cada um tem, né, sobre a espiritualidade. Eu até lembro que agora falando sobre isso, eu estou lembrando de uma psicóloga que eu conheci durante o mestrado, né, eu estava lá no ambulatório realizando a pesquisa de mestrado. Ela era contratada daquele lugar e trabalhava lá, né? E ela estava fazendo um trabalho na sala de espera e a gente conversando, discutindo casos, ela contando da experiência, ela fala que via alguns cuidadores, como que eles falavam, de como que eles buscavam forças na espiritualidade. Ela falava assim, nossa, mas como que a espiritualidade ela pode ser muito boa, benéfica, como também não pode, né? E eu vejo, eu conheci alguns alunos da psicologia que trabalham aconselhando na igreja, né, que são teólogos ou pastores, e eu acho isso muito bom, porque eu acho que nas reuniões, congregações, nas igrejas, é muito necessário, né, ter esse conhecimento para ajudar mais as pessoas, né? E eu também acho. Eu respeito quem acha que não tem como conciliar, também respeito totalmente, mas eu acho que dá para conciliar sim. Eu ainda tenho muito que aprender sobre isso, sobre como fazer isso, mas eu acredito. Sim. E você, na sua clínica, você usa mais a psicanálise? Quais são os teus principais referenciais? Sim, eu uso mais a psicanálise. Às vezes, assim, se eu acho que a pessoa vai se beneficiar com alguma técnica, geralmente, assim, respiração, para ajudar no controle da ansiedade, algo relacionado ao tipo, eu utilizo também, né? Mas é mais psicanálise. E é interessante que antes de começar a estudar mais psicanálise, eu trabalhava muito com testes, né? Durante a especialização, eu tenho uma orientadora que até hoje a gente tem contato, a Tereza Helena, doutora Tereza Helena, e foi no Centro de Atendimento e Apoio Adolescente que eu fiz essa especialização. Então, eu aprendi muito teste com ela, e eu usava muito teste psicodiagnóstico, teste direto. Mas depois, quando eu comecei a me identificar mais com a psicanálise e usar mais e mais a psicanálise, eu comecei a utilizar menos teste. Mas não que eu acho que não que eu acho que você tem que parar de usar teste, né? Que psicanalista nunca usa teste.
ou pessoas que trabalham na orientação psicanalítica no CAUSA, né? Tem os projetivos, né? Mas eu falo aqueles outros, né? De ou VISC, ou para verificar como que é o funcionamento cognitivo, né? Testes desse tipo. Tem também tem uns que eu uso até hoje, que eu aprendi, eu acho que a gente consegue integrar, se a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Tem aquele Child Behavioral Checklist, agora esqueci como é que é o nome dele em português, inventário comportamental, deve ser algo desse tipo. Esse é um questionário, é um checklist que ajuda a pessoa, a gente a avaliar o comportamento, assim, na verdade, ter uma ideia geral, né, do comportamento. Aparecem muitas coisas. Se a pessoa apresenta mais comportamento internalizante ou externalizante, se mais ansiedade, ou se ela tem mais traços depressivos, algo desse tipo, né? Mas eu não é um tipo de instrumento assim que eu usava muito quando eu tinha mais supervisão ou estudava mais, atendia mais pela TCC, mas eu continuo usando ainda, sabe? Eu acho que ajuda a gente ter uma noção assim sobre a pessoa, sobre o funcionamento, sobre a personalidade, mas eu fui percebendo que eu fui usando cada vez menos testes, cada vez A menos. experiência, né, Lívia? Eu acho que no começo o teste ele pode dar mais suporte, né? A gente não tem experiência, não tem ali, então ter alguma coisa mais científica na mão, assim, mas olha, o teste está falando isso, pode dar um direcionamento, né? Mas eu acho que com a experiência você vai ficando mais confiante, já começa a identificar de antemão coisas que fala, nem preciso testar, eu já estou identificando tal coisa, né? Eu imagino que seja isso. Também, mas acho que também tem uma questão a abordagem, a gente não pode se basear só na abordagem, mas ela, querendo ou não, ela te direciona a ter um olhar para outras coisas, né? Então, eu estava dizendo assim, quando a gente começa a trabalhar baseado muda a abordagem, ou em outra abordagem, teve até algumas colegas minhas que brincavam comigo durante o mestrado, falava que eu virei a casaca, estava virando a casaca. Mas você direciona seu olhar para outros aspectos, né? Eu acho assim, não que não fosse ajudar a entender qual era o funcionamento cognitivo dessa criança, mas o interesse acabou mais entender a subjetividade, né? Acabou sendo mais entender a subjetividade da pessoa, né? Os conteúdos inconscientes, e aí acabei usando cada vez menos os testes por isso. Mas eu gosto, eu já usei bastante teste na prática, inclusive o meu trabalho de conclusão da especialização foi utilizando o teste Bender, que avalia a habilidade visomotora, coordenação limão, né? E adolescente, a ideia veio mais da minha orientadora. Por que fazer uma pesquisa por que avaliar a habilidade visomotora nos adolescentes? Ela queria ver, a gente queria ver, tem alguma alteração? Porque os testes de validade que avalia isso, a habilidade visomotora, e os estudos apontavam que a habilidade visomotora, ela chegava à sua plenitude, se desenvolvia completamente no período da adolescência, tipo, pela idade de 10, 11 anos, por aí, né? Só que, aí a gente pensou assim, mas e o adolescente que cresce tão rápido, né? O braço cresce primeiro, a perna cresce primeiro, eles ficam mais, às vezes até esbarram nas coisas, né? E aí, vamos ver se não tem uma alteração aí visomotora, né? E a gente viu que tinha, sim, e era bem naquele período do pico do estirão do crescimento do adolescente.
que quando cresce muito rápido, o cérebro demora para mapear esse crescimento, então, na verdade, tem alteração visomotora durante a adolescência, que a gente pôde observar, né? Muito interessante isso. Existe uma explicação, né, para ficar todo atrapalhado. Sim, existe, é. E quando eu estou falando, eu estou pensando que eu acho muito interessante, que a gente vai experimentando, vai fazendo coisas diferentes, a gente vai experimentando e aí a gente vai se encontrando, né? É, não que eu não goste de teste, não que eu acho que seja necessário, não, eu acho que pelo menos assim, no momento da minha vida agora, né, pensando nas experiências que eu tive, para mim está fazendo muito sentido trabalhar, né, mais com a subjetividade, né? Não Hoje deixe de você achar trabalha importante. hoje você trabalha numa clínica sua mesmo e você dá aulas, é isso? Né, atualmente não estou trabalhando em clínica, eu estava planejando trabalhar em clínica particular. Mas o que acontece? Eu comecei a dar aula. E aí porque assim, para vocês entenderem, né, o que acontece? Bom, então, eu morei 2 anos em Oxford porque meu marido fez pós-doutorado e nós nos mudamos para lá, ficamos 2 anos, aí eu não trabalhei na área durante esses 2 anos. E aí, quando eu retornei, eu estava procurando, né, lugares para alugar, inclusive eu já tinha até um em vista perto da onde eu moro aqui. Mas eu também tinha uma ideia, assim, uma vontade de começar a dar aula. Eu pensei, eu tenho mestrado, por que não, né? E, e aí, nisso, a minha orientadora, do período da especialização, que a gente continua mantendo contato até hoje, ela me convidou a atender no ambulatório, onde eu fiz especialização, voluntariamente. Ela falou assim, porque aí você pode retomar sua prática, né? Aí eu aceitei, comecei a atender lá. E aí, ao mesmo tempo, eu estava vendo onde atender. Só que, ao mesmo tempo, também eu estava tentando conseguir um emprego de professora. E aí eu fiz entrevista em uma determinada universidade, não fui chamada. Aí depois, né, eu conheci uma pessoa que já dava aula na FMU e a gente fui fazer entrevista, participei do processo seletivo e aí eu entrei. Só que assim, né, isso é o segundo semestre que eu estou dando aula, então é muita coisa nova, eu decidi me dedicar a princípio só para docência, entre aspas, porque eu atendo, né, não atendo em particular, mas eu atendo no ambulatório do Centro de Atendimento ao Apoio Adolescente. Esse atendimento é voluntário, né, atendo adolescentes lá, e a gente toda semana faz discussão de caso. Aí tem as pessoas que estão de fato fazendo a especialização, né, agora, e tem alguns que já fizeram e querem continuar se atualizando, e eu acho que é muito bom, a gente discute, continua as mesmas supervisoras de quando eu me formei, tem uma a mais também agora. Então, é isso que eu estou fazendo no momento. No momento, eu estou atendendo, né, nesse ambulatório de adolescentes e também trabalhando como professora. Gostoso. E dar aulas está sendo como você imaginava? É diferente? Como que é? Bom, é diferente do que eu imaginava, né? Eu acho assim, eu queria muito, eu me empolguei muito com a ideia, né, de dar aula, queria muito, só que eu percebi, e eu ainda quero muito, eu gosto muito, mas a dedicação, ela é muito grande. Eu acho que principalmente para quem está começando, como eu, né, pensar muito bem como que a gente passa o conteúdo, né, a gente tem que estudar bastante, relembrar, estudar muito, porque estudar muito para a gente pensar como que a gente pode passar esse conteúdo de uma forma bem palatável. Então, pelo menos eu tirando, né,
esse é o segundo semestre dando aula, pelo menos pensando comigo, assim, que estou nova na área, eu ainda me considero nova nessa área, a gente primeiro dedica muito tempo estudando e pensando em como passar o conteúdo, né? E ainda tem as metodologias, que eu acho que também é muito importante, interessante, né? Eu acho que um grande desafio que eu tenho a Laureate, ela já oferece muitas metodologias para a gente, inclusive tem treinamento, né? E para isso, mas eu acho que tem uma coisa assim que você tem que entender o que faz sentido para você utilizar aquelas metodologias, como utilizar, né? Infelizmente, esse semestre, como foi aula remota, né, isso limitou bastante nesse sentido para mim, né? Eu achei, mas eu acho que o primeiro semestre foi muito para minha adaptação. No segundo, eu já estava pensando muito assim, como que agora eu quero agora explorar mais as metodologias, né? Para Uhum. integrar isso nas aulas, para que fique de uma maneira mais que dê mais sentido, né? Que faça mais sentido para os alunos ao entrar em contato com o conteúdo. Eu Mas acho que uma perda principal quando a gente vai para o online é que os professores perdem um pouco do feedback, né, do aluno. Você não está vendo o rosto, você não está vendo se a pessoa está entendendo ou não. Não são feitos os grupos, as rodas de conversa, então você não consegue entender se o conteúdo passado foi realmente absorvido. Eu acho que foi um desafio para nós fazer o online, mas um desafio muito maior para os professores fazer o online, né? eu acho que sim. Eu acho que sim. Você está falando disso, eu estava pensando bem sobre isso hoje mesmo, né? Como que é. Eu acho que outro dia até te falei pelo Zap, mas acho que eu não falei com mais detalhes. Como que é assim difícil você às vezes entender o que caminho você tem que ir ou como você precisa fazer sem estar vendo vocês, né? E uma coisa que eu percebi, eu até já falei para alguns alunos, que eu percebi que presencialmente eles participavam mais, né? E remotamente, eu percebi que isso diminuiu, né? Alguns, poucos continuaram participando, perguntava mais. Então, eu acho que realmente afeta ambos os lados, né? Tanto É, professor como aluno, né? sim. Tomara que a gente consiga voltar, né? Eu acho que agosto não, talvez a gente não consiga, mas até outubro talvez a gente consiga fazer alguma coisa presencial. Mas se não der também, no próximo ano a gente volta. Pelo menos acho que no próximo ano, pelo menos, né? Acho que deve Uhum. ser possível isso, né? Eu espero. Tá, e das disciplinas que você está lecionando esse semestre, são as abordagens, abordagens contemporâneas, né? E psicológicas contemporâneas, isso. Sim. É só essa disciplina ou tem mais alguma? Desenvolvimento humano na infância e adolescência também. Tá certo. E se você pudesse escolher uma disciplina que você, para dar aula, tem alguma que você falava, eu gostaria tanto de dar tal disciplina? Tirando essas duas, bom, acho Sim, que tipo psicanálise, a gente tem psicanálise, e você trabalha com psicanálise, então falar assim, eu gostaria de falar sobre psicanálise. Só uma curiosidade minha. sim, sim. Não, eu acho que realmente a disciplina que eu gostaria de, além, se fosse escolher, eu acho que seria psicanálise mesmo, teoria psicanalítica. E Sim, dentro da acho. psicanálise, você é mais Freud, Lacan, Klein, qual que é a tua preferência? Eu sou muito, gosto muito de Freud, né? E como Lacan fez uma releitura, né, de Freud, eu também gosto de Lacan, mas assim, além desses dois, eu gosto muito de Winnicott. Eu acho muito.
Eu acho que é porque, por causa, vocês já devem ter percebido que eu sou muito para a área infantil, né? Especialização em adolescência, mestrado em pediatria, né? E o Winnicott tem muita riqueza para se entender o desenvolvimento infantil, né? Muito rico nisso. Então, acho que é por isso que eu gosto muito dele, né? Melanie Klein também tem muita. É uma das primeiras psicanalistas a atender criança, também considerada uma das primeiras, né? Tem a Ana Freud, mas o que eu gosto mesmo bastante é o Winnicott. Né? Certo. E você pensa em fazer doutorado? Eita! Então, eu tô rindo dessa pergunta, porque é o seguinte, eu penso, sabe, mas eu acho que não é o momento ainda. Não estou no meu momento para doutorado ainda, mas eu quero fazer ainda, né? Porque é uma coisa que meu marido falou para mim quando a gente estava voltando, faz doutorado. Mas aí eu falei para ele assim, não, eu acho que eu tenho que, antes de fazer doutorado, eu acho que eu ainda preciso ter mais prática profissional para pensar em uma pesquisa bem. Eu quero que ainda não senti assim, ainda não senti que veio um problema de pesquisa, algo desse tipo para eu começar um doutorado, né? O seu Mas mestrado você fez quanto tempo depois de se formar em psicologia? eu fiz, deixa eu ver, eu me formei em 2000, final de 2009, o mestrado eu comecei em 2013. Foi 4 anos, né? 4 anos. 3 anos. Uhum. Isso, 3 anos depois que eu me formei. E como que foi o seu processo para escolher o tema, para se candidatar? Como que foi essa questão da entrada no mestrado? Primeiro eu estava com vontade já de fazer mestrado, eu tinha vontade, né? E aí eu fui falar com a minha orientadora da adolescência para entender como que se eu poderia fazer mestrado lá e como que seria naquele setor. E eu também eu queria me dedicar exclusivamente, e eu também estava buscando um lugar que eu pudesse fazer mestrado com bolsa, né? Só que eu queria muito fazer onde eu fiz especialização, mas lá eu percebi que não era possível conseguir bolsa. Então a gente foi conversando, foi tentando conhecer outros setores, outros ambulatórios, e foi que eu fui sendo direcionada ao Dr. Cláudio Lane, que gosta de trabalhar com equipe multidisciplinar, e tem muitos pesquisadores. E aí foi que consegui marcar um dia para conversar com ele, uma reunião, nós conversamos, e aí a gente combinou que eu ia frequentar os ambulatórios, eu ia frequentar as discussões de caso, e a gente ia pensar no tema de pesquisa, né, para fazer. Então, e aí lá era possível conseguir bolsa. E eu gostei, porque eu acho que nem sempre as coisas são como a gente quer. A princípio eu queria fazer onde eu me especializei, só que a vida foi me levando para outro lugar, e eu agradeço, porque é bom a gente conhecer coisas diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes. Era um modelo um pouquinho diferente de trabalho que eles tinham, e acho que isso me ajudou muito. E acho que o que foi bom naquele ambulatório de reumatologia pediátrica é que tinha a equipe de psicólogos, né? Psicólogas, na verdade, só tinha mulheres, e tinha os outros profissionais de outras áreas, então tinha a equipe multi e tinha a equipe das psicólogas. E a gente, conversando, discutindo, a gente pôde pensar em modelos de atendimento diferentes, porque foi um momento assim que a fila de espera era muito cheia. E aí, como que a gente faz, né, para dar conta dessa demanda? Aí foi pensando junto, que aí começamos
Eu não cheguei a trabalhar com grupos, né, mas a gente começou a pensar em começar a trabalhar com os grupos de pais, com grupo de criança, com grupo de adolescente. E aí, eu não cheguei a trabalhar com grupos, eu continuei no atendimento individual, porque minha pesquisa não permitia. Não tinha tempo, tinha que me dedicar à pesquisa, né? Prazo e tudo, tinha que cumprir. Mas aí começou. Interessante que nenhuma das psicólogas tinha experiência de atender em grupo. E aí a gente começou a buscar. Aí eu conhecia uma psicóloga da onde eu me especializei, que ela trabalhava com grupos, ela é psicodramatista. A gente foi um dia para conversar com ela, né? E as outras psicólogas também entraram em contato com outras que também já trabalhavam com grupo, e a gente tivemos visitas de psicólogas de outros setores da Unifesp também, que trabalhavam com adolescentes com grupo, e bondosamente ia lá nas reuniões para nos ajudar a conversar com a gente, ajudar a montar isso, e aí tem grupos, eles trabalham, não estou mais lá, né, tem os grupos lá de trabalho até hoje com isso, né? Mas esse é Eu gosto de ouvir essas experiências, porque eu acho que na faculdade, principalmente a maior parte, né, dos alunos ainda é muito jovem. Então, muitas vezes, esses obstáculos, tipo, eu estou terminando a faculdade, mas eu não vou conseguir bolsa, então não vou poder fazer o mestrado. Esses obstáculos muitas vezes parecem muito grandes, né? E ouvir a experiência dos professores mostra que eles são grandes para todo mundo, mas que é possível, né? Não deu certo aqui, vamos tentar ali, vamos tentar sair da zona de conforto, e tentar uma outra opção. E você acabou tendo uma experiência muito rica, né, com isso. Trabalhar numa equipe multidisciplinar, que a gente sabe a importância disso, né? Se você tivesse continuado mais um pouco ali, trabalhar com um grupo. Então, o objetivo dessas entrevistas é realmente dar o exemplo e mostrando os caminhos, né? Então, não desanime no primeiro obstáculo. Se não acontecer na primeira vez, pode acontecer numa outra oportunidade. Se não for logo na sequência de terminar a faculdade, pode ser 2, 3 anos depois, né? Mas se você realmente quer fazer, agora eu estou falando para quem está assistindo, se você realmente quer fazer um mestrado, acredite em você e as coisas vão acontecer. Eu acredito que é bem possível que a gente consiga alcançar os objetivos. Sim, é muito possível. Não é tão difícil assim quanto muitos pensam. Tem obstáculos? Tem, né? Mas tem orientadores que querem pesquisadores para orientar, e eles muitas vezes não conseguem, né? Pesquisadores que realmente querem, que se esforçam, que, né, veste a camisa e faz o trabalho mesmo, sabe? Então, meu marido também trabalha com isso. Agora ele está no estágio assim de que está precisando de pesquisadores, né? Já tem pós-doc. E a gente conversa sobre isso e a gente vê como que é difícil assim conseguir um orientando, né? Então não é difícil assim como muita gente pensa. Eu já conversei com outras pessoas, colegas já formados, falando: eu quero fazer mestrado. Eu falei: então, entre em contato. Às vezes até, aonde eu fiz, se interessa, eu até ajudo, né, como uma ponte de contato, indicando, ou não é tão difícil assim. Eu lembro até que eu estudei um centro universitário confessional, e eu ficava no internato, morava no campus, né? Eu lembro até que tinha uma colega de quarto que ela ainda estava na graduação, ela escreveu lá para um professor da USP, que ela tinha interesse em tal. Ele convidou, falou: vem cá. Tipo, então, não é difícil assim como muita gente pensa, né? Que bom, Mas muito bom tem que ouvir isso. estudar. Mas tem que estudar e tem que correr atrás mesmo, né? E você quer compartilhar alguma coisa da sua experiência em Oxford? Que eu acho que quando você falou Oxford, meus olhinhos também brilharam. Eu falei: ai, que delícia. Sim, sim. Então, como eu falei para vocês, eu não trabalhei na área.
mas eu acho que tudo que a gente passa na vida, como eu falei para você no início, eu acho que tem partes é o destino. Eu acho que para o meu processo de amadurecimento ter vivido em Oxford foi assim, me ajudou a crescer muito, a amadurecer muito, porque eu acho que eu aprendi a ser mais humilde, porque lá eu trabalhei como garçonete, tá? E eu não falava inglês bem, né? Eu aprendi lá. Tipo assim, eu já tinha tido um contato com o inglês antes, mas parece até que você nunca estudou inglês na vida, quando você está em outro país, assim, Quando então você conversa aprendi, com os nativos, você descobre que você não fala inglês tão bem quanto você imaginava, né? sim, a gente descobre isso, e não tem como conseguir emprego, assim, né, ou em alguma colocação em um nível maior, não desmerecendo o restaurante, nada disso, né, mas se você não fala inglês bem, não tem. Então, o emprego, ainda mais estrangeiro, né? Então, o emprego que eu trabalhei como garçonete, fazia café e servia, e assim, eu lidava com cada situação, às vezes, eu sabia que eu tinha mestrado, eu tinha especialização, já tinha um tempo, já era formada, já tinha trabalhado na minha área, e aí eu escutava, às vezes, alguns ingleses falando, nossa, você tem que fazer algumas lições em inglês, às vezes perguntava sobre um prato, né, mas, nossa, você não consegue entender isso? É, vai fazer umas lições em inglês, eu não conseguia falar, que minha vontade de falar era assim, eu tô fazendo, eu tô estudando, Sim. não é assim, tipo, de uma hora para outra, né, que a gente Uhum. aprende as coisas. Aí depois eu estudei, eu saí do trabalho no restaurante e fui estudar não, fui trabalhar como copeira numa escola de inglês. Aí lá também meu trabalho era copeira, mas era assim, multitarefas, era muita coisa, eu achava que era uma exploração. Mas, enfim, tinha um professor em particular que me dava até alguns mais atividades para fazer. Eu fazia, ele corrigia, ajudava um pouquinho, né, com o inglês. Mas eu acho que me ajudou muito, assim, a ter mais humildade e também eu conheci gente de muitos lugares diferentes. Isso ajuda muito, assim. Muito, muitas pessoas, assim, de diferentes lugares da Europa, e na escola de inglês também tem pessoas que vêm do mundo inteiro, né? Até dos países do Oriente, o mundo inteiro vai para lá estudar. Então, isso também foi. Só que eu passei uma situação bem chata nos trabalhos, assim, que eu até estava voltando, quando estava voltando para o Brasil, eu estava decidida, eu pensei assim, falei para o meu marido, olha, eu vou estudar psicologia organizacional para ajudar no trabalho as empresas trabalhar as relações, entender que se eles querem um funcionário que trabalha bem, tem que tratar bem o funcionário. Eu vinha com essas ideias assim, mas foi a experiência que eu tive, mas na verdade não é bem essa minha área, né? Na verdade, mas por causa da experiência mas acho que foi muito bom para mim, sim. Eu acho que eu não tinha noção do quanto que eu era arrogante. Antes, às vezes lembrando de algumas situações atrás, e isso acho que me ajudou muito a amadurecer nesse sentido também. Por isso que eu também acho que é muito importante, até para os psicólogos, ter uma experiência profissional fora da psicologia. Né? Trabalhar numa empresa, ser empresário. Eu acho que qualquer coisa que você faça, desculpa, antes de clinicar, ajuda a ter experiência de vida, né? Porque a gente vai trabalhar com a vida do outro. Mas se a gente não sabe exatamente o que o outro está falando, é claro que a gente não vai poder ter experiência em todas as profissões, não é isso que eu estou falando. Mas ter um pouco mais de experiência de vida, né? Porque a humildade é fundamental para todo Uhum, mundo, claro, mas na psicologia também ela é fundamental, né? sim. Eu acho assim,
que eu tenho aprendido muito é que, por mais que você ache que faz muito sentido o que você pensa, as outras pessoas têm o direito de pensar do jeito que eles pensam, né? Por mais que você pense, não, mas a pessoa está se afundando, esse não é o melhor caminho, mas elas têm esse direito, né? Gente, acho que acho que uma das coisas que eu penso assim, né? Tem trabalhado um pouquinho esse pensamento. Sim. Você me fez lembrar, eu estava lendo um livro do Jung, né? Na verdade, são transcrições de eram rodas de perguntas e respostas em Zurique. Então, durante um certo período, as pessoas mandavam pergunta, alguém selecionava e ele respondia. E aí, uma das perguntas é se a gente deve, que foi a Von Franz que fez para ele, né? Se deve intervir ou não em análise. E ele dá uma resposta assim, a princípio não, né? Porque quando a gente interfere, quando a gente intervém, não interfere, né? Quando a gente intervém, a gente está ali sujeito a projeções, né? A nossa ignorância. Por outro lado, em alguns casos, você pode encontrar um paciente 3 anos depois que vai virar para você e falar, poxa, você viu que eu estava fazendo uma besteira tão grande, como é que você... E você sabia, como é que você... né? Não ajudou. E ele fala, não existe regra, sim ou não. É caso a caso, né? Por isso que ele traz também aquela questão que você até colocou no teu vídeo de despedida do semestre, da frase dele, que é uma das minhas favoritas, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas a tocar uma alma humana, seja uma alma humana, né? Então, a gente tem que, eu acho que um dos grandes desafios da psicologia é saber se você vai conduzir, se você vai deixar, né, o quanto que você, como cuidar ali, né, de cada caso, né? Sim. E essa citação de Jung, ela eu escolhi para ficar para colocar no meu convite de formatura. E eu achei interessante que o sentido que ela tem para mim hoje é diferente do sentido que tinha quando eu usei no meu convite de formatura, né? E era mais assim, tinha mais a ver com você realmente não colocar a teoria na frente do ser humano, né? Mas hoje em dia também entendo dessa maneira, mas eu penso de um pouquinho diferente. A experiência que a gente tem na vida faz a gente mudar um pouco, prestar atenção mais em outras coisas, ou até ter alguns insights, né? O que você falou sobre a pessoa, nossa, você não me falou sobre o que eu estava fazendo, mas a pessoa, ela precisa, ela mesma, do seu próprio modo, faz mais sentido para ela quando ela percebe, né? Aqui tem uma outra frase que eu gosto muito, né, que é: o resgate não salva, né? Então, você ficar resgatando a pessoa, tirando da situação, ela não vai crescer, ela não vai passar pelo que ela tem que passar, ela não vai aprender. E a gente precisa passar por certas coisas para poder aprender, né? Então, Isso é uma coisa que eu até hoje, assim, há um tempo eu tenho entendido, aprendido, mas até hoje eu estou assimilando isso. Assim, você não tem jeito, né? Não dá. Eu acho que assim, para algumas coisas a gente tem que buscar um jeito fácil, porque a gente não vai perder tempo, né? Mas tem coisa não adianta. A gente vai ter que estudar, vai ter que se dedicar, não tem como, não tem um caminho fácil, curto para você chegar a atingir o seu propósito, a alcançar um objetivo, não tem. Né? Exato. Eu só lembrei, né? Eu estava falando, eu lembrei na minha última terapia, eu virava pro meu terapeuta e falava: pelo amor de Deus, me fala o que eu tenho que fazer. E ele ficava naquela, porque ele sabia que ele não podia falar, que eu tinha que ir lá e quebrar a cara e aprender e crescer, né? Mas eu chegava em certos momentos, eu falava: desespero, eu preciso que você me fale, né? E que bom que ele teve a sabedoria de não me falar, porque aí eu pude, né, crescer. Porque senão, se a pessoa fala, você vai viver uma outra situação parecida até você aprender.
né? Então, que bom que ele Não, teve a é sabedoria e diferença. a paciência de esperar. Sim, eu acho isso um desafio também. Isso a gente vai encontrar muito pessoas querendo que diga o que fazer, né? E a gente sabe que não é assim. Eu também já tive nessa posição, mesmo o desespero é grande, mesmo conhecer, já está na área da psicologia, eu ter estudado, chega uma hora que você tá lá, você quer, né, que a pessoa te ajude e você quer que ela te fale, né? Então, mas eu acho que quando a gente está na posição do profissional, esse é uma coisa desafiante que eu acho também, ajudar a pessoa a entender que não é, o caminho não é esse, e nem é bom para ela, não é assim, né? É uma caminhada que ela tem que fazer. A gente tá perto, mas quem caminha é ela. Isso me fez lembrar também, inclusive essa semana eu vi uma outra palestra sobre isso, que fala que antigamente existiam os ritos de passagem, né, que fazia com que a pessoa desse esse salto, né, da infância para a juventude, e hoje a gente perdeu isso, por isso que a gente tem uma sociedade tão infantil, uma sociedade que coloca a culpa de tudo no outro, né, nunca assume a própria culpa pela situação que vive, né, e que quer tudo pronto, quer tudo fácil. Qualquer coisa que é mais difícil, falar, não, tem que ter um outro caminho mais fácil. Sim, uma coisa que eu andei pensando também, eu acho que as pessoas, elas arrumaram, a gente está conseguindo arrumar um jeito de estar nos lugares tão rapidamente, né? Conseguir as coisas tão rápido que esperar hoje em dia parece que é muito angustiante, é muito difícil, né? De uma maneira geral para as pessoas. Eu pensando, eu estava pensando um pouquinho sobre isso hoje e é uma coisa que eu já venho pensando um tempo atrás. Eu estava começando a perceber quando eu encontrava as pessoas, como que eu não consigo parar para conversar. Eu sempre tô com pressa, né? Aí eu fico pensando, gente, que vida é essa que a gente está levando, né? Que vida é essa? Como que a gente não. E eu acho que cada vez mais a gente fica sem paciência, quer tudo pronto, quer tudo rápido, Sim. né? Eu acho que esse é um momento, né, que a gente está tendo a oportunidade de refletir sobre tudo isso. Espero que quando a gente retornar para uma vida um pouco mais normal, né, que a gente volte um pouco mais crescidos, né, por toda essa experiência, por toda essa reflexão. É uma oportunidade, né? Sim, sim. Eu estava pensando também, já que a gente começou a fazer, não teve outra saída, o contato pessoal é muito importante para a saúde mental, né? Física e mental do ser humano, né? Mas assim, eu acho que cada vez mais, mesmo quando não precisar, a gente vai optar mais por isso, né? E eu já estou pensando agora que eu acho que não é bom, né? Eu acho que para algumas situações, uma reunião científica ou algo do tipo assim que dá para a pessoa até ganhar tempo ou mais pessoas podem participar, eu acho que é positivo. Mas eu acho que a tendência vai ser usar isso até quando não é tão necessário, sabe? E eu já estou pensando assim, eu não concordo com isso, acho que não vai fazer bem pra gente, né? Não sei se será assim, eu imagino, não sei. Não, eu acho assim que muitas empresas já disseram, já entregaram o prédio, vai trabalhar virtual, né? E realmente o contato com as pessoas é muito importante. Eu me lembro uma época que eu fiquei sem trabalhar, que meu filho era pequeno, e naquela época uma das coisas que eu invejava meu marido é que ele tinha, meu marido na época, né? Ele tinha essa oportunidade de sair de casa e encontrar pessoas e conversar com pessoas e trocar e crescer, né? E eu estava ali confinada no ambiente de casa, então você não tem muita troca, não só troca intelectual, mas troca física mesmo, né? Você não tem aquela piada, aquele sorriso, aquela conversa, não tem ninguém perguntando, e aí como você tá, né?
Então, realmente, se a gente ficar muito no mundo virtual, a gente vai estar perdendo muita coisa. Também acho. Acho que a gente não é uma ilha, a gente precisa, né, de pessoas de contato. Por mais que eu acho que esse contato já se perdeu muito, mesmo estando fisicamente presente, cada um nas suas coisas tem que dar conta, né, desse esse movimento capitalista, nada contra, né, mas você tem que ser rápido, você tem que produzir, tem que fazer tudo rápido, tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você mal olha para o outro e eu já sentia isso, que já estava assim, né? Mas pode piorar mais ainda, né? Sim. Agora sim. Eu acho que ressaltou a importância, né, da psicologia e a importância do nosso trabalho, né, de eu, futura psicóloga, você, psicóloga, no cuidado com as pessoas, né? E como a saúde mental é fundamental para sustentar todo o resto, né? Sim, é fundamental. Já que você falou em saúde mental, é uma coisa que eu recomendo, uma das coisas que eu acho que, para mim, como pessoa e profissional, né, você se cuidar, fazer terapia pessoal é fundamental, né? E, é claro, eu recomendo, eu acho que isso vai de cada um, as escolhas, né? Nada funciona forçado, mas, assim, pela minha experiência, eu vi que eu não seria, eu não daria conta. Não daria conta de muitas coisas, de me desenvolver, de crescer, porque crescer gera dor, né? Pensa naquela dor do crescimento. Eu ouvia muito quando eu estava no mestrado, né? Os médicos falando, né? A dor, tentando diferenciar, será que isso é doença mesmo? Como que eles davam diagnóstico? Ou é a dor do crescimento, né? Dos tendões, do osso, né? Do adolescente, do músculo, aquele período de estirão. Então, você crescer também, né? Como pessoa, não só fisicamente, também é dolorido. E a gente É entender, ainda mais dolorido, na verdade. eu acho que é mais ainda, e a gente entender, ninguém quer sofrer, e a gente vê que a tendência social é que a gente tem que evitar o máximo de sofrimento, né? E eu acho que evitar isso, a pessoa ela deixa de viver na realidade, fica, né, só no princípio do prazer, não entende a realidade. E eu acho que o processo de terapia ajuda a gente a entender que não, se você quer chegar em um lugar, se você quer alcançar o objetivo, você tem que passar pelo sofrimento e a terapia te ajuda nisso, né? Sim. Essa seria uma das dicas para passar para os alunos, né, Lívia? Sim, Que a gente precisa fazer terapia pessoal, né? sim, uma das dicas, sim. E tem alguma outra que você gostaria de estar passando? Ó, eu acho que eu teria pelo menos mais duas coisas para dizer. Uma delas seria para assim, né? Cada um faz a sua parte, mas tenta levar esse processo de aprendizagem com tranquilidade, naturalidade, né? Às vezes fica aquela ansiedade, o que que eu vou fazer? Eu já passei por isso também, né? Eu vou, agora, eu vou me formar agora, né? Não deixa de viver, mas assim, é claro que você não vai ficar com os braços cruzados não fazer nada, não. Começa, você não sabe bem o que vai fazer, começa vê aquilo que você acha que você gosta, faz uma especialização, alguma outra coisa, entra em um trabalho voluntário, porque você tem que começar de uma maneira para você ter experiência e aí você vai percebendo para onde você quer ir. Você tem que experimentar, né? Para ir sabendo para onde você quer ir. E então, assim, eu falo assim, fica tranquilo, né? Não deixa de fazer sua parte, não deixa de estudar, não deixa de procurar oportunidade, sempre procura, mas tenta viver de uma maneira leve e que isso vai te ajudar a perceber o teu caminho, aonde você vai, onde você quer, né? Onde vai ser bom para você.
E uma outra coisa que eu gostaria de falar é no agora, no processo de aprendizagem e ensino agora, né? Eu acho que tem a ver até com o que eu falei no vídeo que você gravou, né? Tentar também ser mais natural e espontâneo nesse processo de aprendizagem, sabe? Um exemplo que eu posso dar disso são, por exemplo, os slides, os PowerPoints, né? Que a gente usa em aula. Eu acho que eles são muito bons, né? A gente é bom para o professor que se organiza no que vai falar, lembra o que vai falar, é bom para o aluno porque ele tem um estímulo visual também, além do auditivo, mas eu não estou anulando esse tipo de. O que eu vou falar não quer dizer que eu vou anular esse tipo de estratégia, né? Esse tipo de uso. Mas quando eu falo para ser espontâneo, o texto é muito mais importante do que ter o slide, sabe? Tudo que está no slide está no texto. Então, o que eu falo assim, tenta levar na naturalidade, não fica preocupado em copiar, sabe? Tem professor que passa, tem professor que não passa, eu passo, né? E é uma coisa que eu fico assim pensando, será que é bom, será que não é? Mas eu passo porque eu sei que tem alunos que gostam de adotar, né? Gosta de ter e anotar, fazer anotações nisso, né? Mas eu acho que se você uma dica que eu dou em sala de aula, você estudando, leia o texto, preste atenção na aula, participa e, e lê de novo, tenta entender ele no todo, né? Aí, tenta entender a ideia, o contexto central do texto. Eu acho que isso tem muito a ver com acreditar que você consegue ler e compreender, né? E que você consegue fazer uma síntese em cima disso, do que você leu, né? Não ficar preso naquilo que a gente mostra, né? Que está no slide, só o que o professor fala, né? E eu acho que muitas ideias, muitas formas de você expressar, procura entender que forma você tem de expressar aquele conteúdo, né? Cada um tem a sua forma própria, né? Eu percebo os trabalhos, né? APS ou até os outros trabalhos, cada um expressa de um jeito. Que se você faz isso, né? Não precisa ficar preocupado em copiar aquilo. Pelo menos assim, nas minhas aulas não precisa copiar, porque eu sempre mando os PowerPoints, então não precisa, né? Mas precisa se preocupar em copiar. O que eu quero dizer, resumindo tudo isso? Haja naturalmente, né? Se você leu, está na aula, participou, leu de novo, né? Então acredita. E às vezes a gente pega um texto tão difícil que realmente não vai entender na primeira vez que leu, né? E isso é muito natural. Nossa, eu lembro na faculdade, isso era muito comum, não entender o texto. Esse semestre nós tivemos cibernética, e para mim foi bem difícil. Então, para ser sincera, eu tenho que voltar para ler novamente os textos, porque quando junta ali cibernética com teoria da comunicação e tudo mais, eu achei fantástico. Mas se eu tiver que falar sobre isso e das definições, eu vou ter dificuldade. Então, existem alguns conteúdos que são realmente mais difíceis, né? Sim, que uma coisa que me ajudou um pouco a não desistir é entender que a gente não vai. A gente leva um tempo para processar, né? E a gente vai processando a informação à medida que a gente vai entrando em contato com o conteúdo, né? E que isso vai acontecer mesmo. Nem tudo do texto a gente vai entender, né? Você vai finalizar a disciplina, você vai passar na disciplina, mas você vai saber que ficou coisa ainda para, né, que ainda não foi processado, assimilado totalmente, mas isso não quer dizer que você, porque você não tem capacidade, porque eu não consigo, não, todos nós somos assim, né? Depois a gente tem que entrar em contato, se a gente percebe que vai ser útil para a gente depois, né? A gente vai lá e vai buscar de novo, né, o assunto, vai ler de novo, procurar assimilar melhor, né? Sim, até porque na faculdade a gente vê muita coisa e depois
nem tudo exatamente a gente vai estar usando, né? Aí cada um escolhe melhor o caminho que vai seguir e se especializa em alguma coisa mais específica, né? Sim, exatamente. Isso mesmo. Muito bom, Lívia. Muito boa conversa. Aprendi muito mais ainda com você hoje. Obrigada. Gostei bastante de conhecer um pouquinho da tua experiência pessoal. Obrigada. Eu também gostei muito de participar, gostei muito da nossa conversa. E a gente aprende muito com vocês também, com os alunos, né? Nós professores, a gente aprende muito. Estava até falando com o Elton outro dia, né? Que é da sua turma. A gente Uhum. aprende com vocês mais do que vocês imaginam. O bom é quando a gente sabe aprender, né? Todos os dias, com todas as experiências. A gente nunca vai chegar no momento da vida que a gente vai falar, pronto, não preciso aprender mais nada. Então, é o que você estava falando, da questão da humildade, né? Entender que a gente pode aprender com todo mundo o tempo todo. Com certeza, é. Senão a gente seria deuses ou semideuses. Exato. Bom, mais alguma mensagem final? Bom, eu acho que o que eu podia dizer assim, só para finalizar, só reforçando, viva naturalmente, né? Sendo você mesmo, acho que isso é algo que tem sido forte em mim há alguns anos, né? E atualmente também. Seria isso, né? Que eu acho que é tão bom quando os alunos, né, as pessoas, elas se permitem a poderem ser elas mesmas, né, ter mais espontaneidade, tomar mais posse sobre o que são delas. Eu acho que o aprendizado tem a ver, né, com o que a pessoa quer alcançar de objetivo na vida. Então, acho que a melhor forma de terminar é não desista, né? Entenda que o caminho para se atingir o objetivo, o seu propósito, não é fácil, mas é super possível, né? Se você está afim e se você quer se esforçar, né? Acreditar que consegue, acredite que consegue, que acho que porque uma coisa que eu percebi é que quando a gente não acredita, a gente pensa que dá para subir vários degraus de uma vez, né? Em vez de subir um, dois, quer subir 10 de uma vez. Isso não é possível, né? Não, vamos, acho que estabelecer metas que são possíveis é um bom caminho, né? E eu terminaria dizendo para que vocês façam isso sendo vocês mesmos. Né? Tá ótimo. Muito obrigada, Lívia. Muito linda a sua mensagem. Eu gostei muito da sua mensagem de final de ano também, quando você fala. Você passa essas mensagens para a vida, né? Então, eu agradeço muito esse seu cuidado em transmitir não só o conteúdo da faculdade, mas essa experiência sua. Eu tenho certeza que vai enriquecer a vida de muita gente. Eu que agradeço a oportunidade e eu não posso deixar de falar também o seguinte, Patrícia, eu agradeço muito a sua iniciativa e o convite, e também, assim, acho muito bonito, porque você tem habilidades e você tem ideias muito boas e você usa isso não só apenas a benefício próprio, mas o benefício de todos, né, dos alunos, né, também eu estou sendo beneficiada também por estar participando. Então, assim, muitíssimo obrigada mesmo pelo trabalho que você está fazendo. Obrigada pelo reconhecimento, e eu tenho isso mesmo como missão, sabe? Missão de vida, de poder, no que eu puder ajudar. Eu sou muito privilegiada, então eu tenho uma família maravilhosa, e eu tenho amigos maravilhosos, e em muitos momentos da minha vida, uma palavra, um suporte, me ajudou demais. Eu tive um chefe no meu segundo emprego, que um dia ele olhou para mim e ele falou: você não tem ideia do potencial que você tem, né?
Então eu vejo que muitas vezes as pessoas veem em nós coisas que a gente ainda não conseguiu enxergar. E ele foi fundamental, né? E se eu puder retornar para alguém o que ele me fez, eu vou ficar muito feliz, né? Então, no que eu tenho habilidade, que é planilha Excel, que é essa parte da comunicação, eu vou fazer. E espero que as pessoas recebam com o amor que eu tô colocando nisso. Ah, sim, com certeza. Então tá bom, Lívia. Obrigada pela sua paciência, porque a conexão caiu várias vezes durante a entrevista. Isso não vai aparecer na edição final, mas a gente sabe que o tanto que a gente sofreu para fazer essa entrevista hoje, né? Sim, mas valeu a pena. Valeu a pena. Muito obrigada. Um grande beijo para você, boas férias, e espero te encontrar novamente em breve. Sim, um beijo para você também. Espero te ver também. Tchau. Tchau. E aí, pessoal, gostaram? Eu particularmente estou amando essas entrevistas. Cada conversa é algo novo que eu aprendo, uma dica não só para a vida acadêmica, mas para a vida, como enfrentar a vida e crescer com ela. Espero que essas experiências estejam sendo tão enriquecedoras para vocês quanto para mim. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque logo logo a gente vai estar postando aqui a terceira entrevista. Um grande beijo e a gente se vê em breve.